A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. 1 Coríntios capítulo 2, começando do verso 4, ele diz: "E meu discurso e minha pregação não estavam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." O irmão Reagan se referia muito a essa passagem, especialmente nos últimos anos. Antes de voltar para casa com o Senhor, ele dizia: "Minha fala e minha pregação não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder." Eu quero que vocês notem que há uma conexão entre a demonstração do Espírito e o poder de Deus. Todos queremos o poder de Deus em nossas vidas. O mundo precisa do poder de Deus. Mas existe uma conexão direta, um link direto entre o poder de Deus e a demonstração do Espírito. Louvado seja Deus. Agora vá comigo para o livro de Tiago. Vamos ver o capítulo 2. Vamos começar a ler aqui, começando do versículo 14. Tiago 2,14. "Pois qual é o proveito, meus irmãos, se um homem disser que tem fé e não tiver as obras? Poderá a fé salvá-lo? Agora, claro, se você ler isso, tirar do contexto, tentar construir algo de forma separada, pode ficar confuso, porque em um certo tempo, no mundo da igreja, pessoas pensaram que as obras eram a única coisa que podiam salvá-las no sentido da redenção, no sentido de ir para o céu, no sentido de se tornarem justas, tinha a ver com o que elas faziam. Nós sabemos, é claro, por causa da revelação da palavra, que isto foi conquistado pelo sangue de Jesus. Você não trabalha por isso, você recebe isto, você aceita isto, você abraça isto. Você vem ao Senhor em humildade, percebendo que não há nada que você possa fazer, nada que faça frente diante das obras de Jesus. Nunca vá ao lugar santo de Deus dizendo a Ele sobre o quão bom você foi, ou tudo que você fez. Nada disto conta no que diz respeito a Deus. O que interessa a Ele é: você foi lavado pelo sangue? Você conhece o Senhor Jesus? Não venha me falar de nada disso que não me interessa. Ele diz: custou muito ao céu. Um preço muito maior foi pago para te libertar, para que você venha e desonre isso, sabe, se gabando por qualquer outra coisa. Se você vai se gabar, gabe-se de estar em Jesus e no sangue dele, amém? Não há nada de errado em se gabar disso. Davi disse: "Me gloriarei no Senhor." Ah, sim, podemos nos gloriar nele, não é? É por isso que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 12 que eles venceram, os santos venceram, o acusador, o diabo, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Amém, isso é tudo o que conta, é o sangue do Cordeiro, estão ouvindo? Então, quando lemos este versículo 14, "Pois qual é o proveito? Poderá a fé salvá-lo sem obras?" Ele obviamente não está falando sobre as suas boas obras. Eu gosto da tradução de Weymouth porque deixa um pouco mais claro. Ao invés da palavra obras, ações correspondentes é a forma como ele define. Ações correspondentes, e o ponto aqui é que quando uma pessoa tem fé, deve haver ações correspondentes. Como uma pessoa crê deve afetar a forma como ela age, deve afetar as coisas que ela faz. Ações correspondentes. Correspondentes ao fato de que você tem fé, que a palavra de Deus é verdade, que o sangue de Jesus é suficiente, glória a Deus, que as promessas dele agora pertencem a você, que Deus me ama, que essa música que eu acabei de cantar sobre o maravilhoso amor de Deus está falando do amor de Deus para comigo, e por isso eu tenho fé que eu vou mudar a forma como eu ajo. Aleluia! É destas obras que ele está falando. E aí ele continua dizendo: "Poderá a fé salvá-lo sem obras?" Bem, obviamente ele está criando um quadro aqui. A pergunta aqui é retórica e a resposta para ela é não. Sem a ação correspondente, sua fé não servirá para nada. Você tem que agir naquilo que você crê, você tem que agir na palavra, tem que agir em fé. Glória a Deus.
Verso 15. Se um irmão ou irmão estiverem nus e tiverem falta do pão diário, e algum de vós lhe disser, parti vós em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Ora, veja, ele está fazendo uma comparação. Ele diz, se você vê alguém com fome e diz, fartai-vos, você não fez nada por ele, certo? O que eles precisam é o que você tem para dar a eles, para abençoá-los, é isto que vai matar aquela sede e satisfazer aquela fome. E ele não está falando sobre alimentar os pobres aqui, ele está usando como ilustração, porque ele imediatamente volta para o verso 17 que diz, assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, ou seja, a fé, se não tem as ações correspondentes, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras ou pelas minhas ações correspondentes. Sabe, pessoas já discutiram comigo sobre fé, eu tenho feito isso há quase 30 anos, eu pastoreio essa igreja há 25, é um quarto de século, parece bastante tempo quando falamos assim, não é? Pessoas já discutiram comigo de todo jeito que podiam sobre fé. Pessoas já me ligaram pelo telefone porque ouviram algo que eu disse no rádio, pessoas já ligaram para o rádio durante o programa, e elas querem falar sobre... Sabe, eu lembro de alguém que ligou para falar sobre Jó, e disse, Jó teve toda a fé do mundo. Eu disse, por que você diz isso? Bem, é o que a Bíblia diz. Eu disse, não, diz não. Não diz nada sobre Jó ter toda a fé do mundo. Você está repetindo o que ouviu outra pessoa pregar que também não sabia do que estava falando? Veja, aqui ele diz que a fé, se não tem as ações correspondentes, está morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas ações correspondentes, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas ações correspondentes. Veja, o verso 19 é uma boa verdade. Tu crês que há um só Deus, fazes bem, os demônios também o creem e tremem. Pessoas vêm para mim, eu creio nisso, creio naquilo. Não é no que você crê que faz a diferença, é como você age sobre o que crê que faz a diferença. Ele diz no verso 20, porém, ó homem, vão, e vão aqui significa vazio. Queres tu saber que a fé, sem ações correspondentes, é morta? Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas suas ações, quando ofereceu Isaque, o seu filho, sobre o altar? Vede então como a fé operou com as suas obras, e que pelas suas obras a fé foi aperfeiçoada ou completada. E a Escritura cumpriu-se, a qual diz, e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vede então como que pelas obras, ou seja, pelas ações correspondentes, o homem é justificado e não pela fé somente. Então ele não está tirando nada da fé, ele está completando a equação aqui, porque sabemos como Jesus nos ensinou que a fé é do coração. Mas não é só o que está no seu coração. É a sua ação sobre o que está no coração. Isto completa a equação e faz diferença. Verso 25, e de igual modo não foi também Raabe a meretriz justificada pelas obras, pelas ações correspondentes, quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras ou sem ações correspondentes é morta. Eu venho pensando sobre isso, sabe? A fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Vamos dizer isso juntos. Fé sem obras é morta. Ele diz assim como o corpo sem o espírito está morto. Alguém aqui já viu um corpo morto? Sim, já vimos. Um corpo morto. Você não pode dizer que aquele corpo morto não existe. Ele existe. Mas não é a mesma coisa de um corpo vivo, não é a mesma coisa de um ser vivo, é? Há uma forma. Existe substância, é real, ele existe, mas como ele está morto, não há produtividade, não há fruto, não há ação, não há movimento, não há apreciação, não há nada. O que ele está nos dizendo aqui é para examinarmos a nós mesmos, examinarmos no que diz respeito à fé e entendermos que é a expressão da fé que dá vida a ela. É a expressão da fé que dá o fruto e a produtividade a ela. Tínhamos uma cachorrinha que voltou para o Senhor não faz muito tempo. Alguém me perguntou, cachorros vão para o céu? Bem, nós decidimos que eles vão sim. Decidimos que eles vão. Alguém diz, você tem uma passagem para isso? E eu digo, tem uma passagem contra?
Sabe, Billy Graham disse uma coisa muito interessante uma vez. Perguntaram a ele, os cachorros vão para o céu, os animais vão para o céu. Ele disse, bem, eu não sei, sabe, não temos nenhuma passagem que trate sobre isso, mas ele disse, eu apenas creio que Deus nos ama tanto que se ele soubesse que isso faria diferença para nós, ele realizaria. Então, isso funciona para mim? Há animais lá, nós sabemos disso. De onde isso veio? Eu não sei. Eu estava pensando nisso por causa de algo que aconteceu aqui quando esta cachorrinha morreu. Ele diz que a fé sem obras é morta, não diz que a fé sem obras não existe, porque ela existe. O quadro que veio ao meu coração, eu estava pensando, eu lembro daquela cachorrinha, e como ela gostava de brincar, ela mandava no pedaço. Ela era a cachorra-chefe. Ninguém dava volta nela. É engraçado, sabe? Você observa os cachorros e vê várias características de pessoas neles. Você já notou isso? Animais e pessoas têm vários traços de personalidade em comum. Quando nós a pegamos, nós a castramos. Então ela não teve nenhum filhote. Mas Harley, nosso Doberman, já estava lá, então ela o adotou como seu filho. E claro, ele era enorme e ela pequenininha, mas ela era a mamãe. E ele nunca respondeu mal a ela. E ela cuidava dele, andava com ele, ela o criou. Bem, como ela era mãe dele, na mente dela, ele era o favorito dela. E aí os outros cachorros chegavam perto, especialmente o Buster. Buster era o vira-lata, sabe, que achamos com a perna quebrada embaixo da ponte. Ela odiava o Buster. Eu não sabia por quê, mas ela odiava ele. Perto de ela morrer, nós estávamos no celeiro. E o Harley estava empolgado, ele estava pulando de um lado para o outro e eu estava brincando com ele, sabe, brincando. E ele deu uma trombada nela e jogou ela na parede do celeiro. Porque ele era bem maior do que ela. Bem, ela sabia que tinha sido ele, mas ela voltou e pulou em cima do Buster. Ela sabia que tinha sido Harley, mas ela pulou em cima do Buster, olhou para ele e... deu uma mordida nele. Eu acho que isso é amor de mãe, sabe? Mesmo cheia de raiva, ela não descontou no seu filho. Mas eu estava pensando nisso, sabe? Ela morreu. Pensando na passagem, a fé sem obras é morta, a fé sem ações correspondentes é morta. Eu ainda consigo vê-la ali deitada naquela cama, depois que ela morreu. Ela deitada ali morreu em paz. E eu fui no museu do Roy Rogers uma vez, e lá tinha o Trigger e o cachorro empalhados. Sabe, Trigger era seu cavalo, ele tinha um cachorro, eu esqueci o nome do cachorro, os animais estavam lá empalhados, ali no museu em exibição. E tinha várias outras coisas, tinha as armas dele. Ainda bem que ele não estava empalhado. Mas sabe, dá para empalhar um animal, seu animal de estimação favorito. Um cachorro, um gato, algo assim que morreu. Podemos empalhar ele. E alguém entra na sua casa e vê, sabe, ali num canto, numa determinada pose, talvez deitado, ou sentado, algo assim. E alguém olha e diz, olha para aquilo, que é aquilo? E podemos dizer, aquele é o Rex. Aquele é o Rex. Bem, em um sentido é verdade, mas em outro não é verdade de jeito nenhum, não é? Aquela é apenas a carcaça empalhada do Rex. É o que diríamos se tivéssemos feito, mas não fizemos. Os mortos precisam ser enterrados, eu penso. Você pode dizer, aquele é o cachorro, nosso animal favorito. E em certo sentido, vai ser verdade porque há algo de substância ali e você pode ver, mas certamente não seria nosso animal favorito. Não nos traria nenhum prazer. Ele não poderia mais guardar a casa. Ele não poderia mais patrulhar a região. Não brincaria, não correria mais atrás da bola, nenhuma resposta mais. Então você poderia dizer assim, a fé sem obras é morta. Da mesma forma que um cachorro empalhado existe, mas ainda assim está morto, assim a fé sem ações correspondentes está morta. Eu gosto de dizer assim, eu vou dizer assim para o nosso estudo aqui, a fé sem expressão está morta. Se a fé não é expressa, então ela é tão boa quanto um animal empalhado. É tão útil quanto isto. É tão produtiva quanto isto. Ela vai mudar tanto quanto um animal empalhado. Pessoas falam, sabe, elas têm todo tipo de fé. Mas o que o Senhor está dizendo aqui em Tiago 2 é, não me importa quanta fé você tem. Quanta fé você tem não impressiona ninguém. E não faz diferença para ninguém, é quanta fé você está expressando que importa. Entende isso? Amém. Porque a fé sem esta expressão
é como um cachorro empalhado? Está morta. Sim, ela está lá. E sabe, eu nunca discutiria com alguém que me dissesse que a tia Gertrudes tem mais fé do que qualquer outra pessoa. Ah, a tia Gertrudes tinha muita fé, tinha todo tipo de fé. Ok. Para mim, tudo bem. Mas a pergunta é, a fé dela estava viva ou era um cachorro morto? Porque a fé sem expressão é morta. Então, pensando sobre esse texto, eu já penso nisso há vários anos, eu comecei a pensar em outras coisas. O que mais está morto? Sem expressão. O que mais está morto sem expressão? Vá comigo para o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou aos pais pelos profetas, falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez também os universos. Verso 3, o qual, Jesus, sendo o brilho de sua glória, e qual é a próxima palavra? Qual é? Imagem expressa de sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Notem aqui que Jesus é o brilho da sua glória e a imagem expressa de sua pessoa. Outra tradução diz que ele é a semelhança exata, ao invés de dizer que ele é a imagem expressa, diz que ele é a semelhança exata da sua pessoa. A imagem expressa, expressando a semelhança exata de Deus. Ou podemos dizer assim, Deus expressou a si mesmo em Jesus. Então, essa música que cantamos sobre o amor de Deus, toda vez que eu penso sobre o amor de Deus, eu não sei porquê, mas isto me quebranta. Quando eu penso no quão grande o amor de Deus é, como ele estava disposto a entregar tudo por alguém que não merecia, isso é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, a Bíblia nos diz, em vários lugares, por exemplo, 1 João capítulo 2, nos diz que Deus é amor. Você crê nisso? Não diz que ele tem amor, mas que ele é. Ele é amor. 1 João 4 é outro lugar que nos diz que Deus é amor. Você crê nisso? Repitam comigo. Deus é amor. Muito bem. Agora, Deus se tornou amor em certo ponto ou Deus sempre foi amor? Sempre. Ele é sempre amor. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se ele é amor agora, ele sempre foi amor. Certo? Mas será que conheciam ele há 5.000 anos como amor? Não escreviam sobre Deus ser amor há 5.000 anos? Escreviam? De fato e de verdade? Não faz muito mais que 2.000 anos, Jesus estava aqui tendo que discutir com líderes religiosos sobre o assunto da religião certa. E veja, não era uma religião ímpia, era uma religião que o mesmo Deus que é amor estabeleceu, começando com Abraão e então trazida por Moisés e tudo mais, embora o Deus que é amor tivesse estabelecido aquelas coisas para o benefício e bem-estar dos homens, ainda assim não conheciam como amor. Não conheciam como amor, por quê? Porque até aquele momento ele não tinha conseguido se expressar. Ele só conseguia expressar porções de si mesmo. Ele só conseguia dar pedaços, pequenos vislumbres de si mesmo. Por quê? Porque Deus é espírito e ele está lidando com homens naturais. E certamente os homens naturais também são seres espirituais, mas são espíritos caídos, espíritos mortos. Eles só conseguem ver uma pequena parte. Paulo descreveu como apenas vendo um vislumbre em parte. Só conseguiam pegar pedaços de Deus. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas há um livro chamado Flatland, O Mundo Plano. Foi escrito no século XIX, mas é um livro teórico sobre como seres bidimensionais se ligaram. Um homem desenhado num pedaço de papel. Aquele pedaço de papel é o mundo plano e ele descreve como os habitantes daquele mundo vivem. E eles começam a conjecturar sobre como um ser tridimensional poderia se expressar, poderia se revelar a um ser bidimensional. Pense nisso, se tudo que você pudesse ver fosse este e este lado, 2 dimensões, e houvesse um ser que vivesse na 3ª dimensão, como ele se expressaria a você? Este era o problema que Deus tinha. Somos seres tridimensionais e Deus tem 4 dimensões. Ele vive num reino em que o tempo não existe.
Ele vive na luz onde nenhum homem pode alcançar, onde nenhum homem pode andar e viver. Então ele é um ser de luz tentando se comunicar com os que estão nas trevas. E aí o tempo todo ele conseguia enviar um pouco de verdade, um pouco de ajuda, um pouco de instrução, um pouco de direção. E aqui embaixo os homens pegavam aquilo e transformavam em algo que não deveria ser. Eles viram naquilo um Deus de ira, um Deus raivoso, um Deus de juízo. Ele fez o seu melhor, mas os homens só conseguiram relacionar com aquilo. Por isso que Deus teve que ter um plano melhor. E o que ele fez? Ele se expressou completamente em um reino onde ele não vivia, mas ele se expressou neste reino. E assim como no livro aqueles seres bidimensionais só conseguiam entender um ser tridimensional se ele se tornasse um homenzinho desenhado num papel, para que eles pudessem se relacionar, assim fez Deus. Um ser com o qual pudéssemos nos relacionar. Jesus. Deus veio à Terra em um corpo de carne e sangue. E tudo o que ele fez, e tudo o que ele disse, e cada movimento que ele fez, era uma expressão de Deus. Deus finalmente conseguia expressar-se completamente, de uma forma que eu e você e a raça humana pudesse se relacionar e entender, porque Jesus se tornou a imagem expressa de Deus. Então Deus sempre foi amor, mas só há pouco mais de 2000 anos todos podem entender e se relacionar com isto. E Jesus disse: se vocês veem a mim, vocês veem Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. O que eu digo a vocês, eu apenas repito o que ele diz para mim. Ele era a expressão completa. Então Deus sempre foi amor. Não podemos dizer que ele mudou. O que mudou foi o nosso entendimento, a nossa habilidade de se relacionar com ele, porque agora podemos ver. Uau! Então aqui está o ponto. Voltamos ao que Tiago disse: fé sem obras é morta, sem ações correspondentes é morta. Ouçam, há certas coisas que até que sejam expressas, valem tanto quanto se não existissem. Não dá para dizer que elas não existem, mas para todos os efeitos, para toda a vantagem prática, é como se não existissem. O amor de Deus apenas muda o mundo quando consegue ser expresso. E aí, neste ponto, ele muda o mundo. E aí, no mesmo sentido, somos seres espirituais e há várias coisas que temos em nossos corações, mas estas coisas, a não ser que sejam expressas, não valem nada, é como se não existissem. Não é o mesmo de não existirem, mas valem tanto quanto se não existissem. O que mais sem uma ação correspondente é morto? Muitas vezes nós presumimos que é o caso de certas coisas. Agora ouça, escreva isso. Se você não conhece essa verdade, isto é algo que fará diferença para você. A presunção é a forma mais baixa da comunicação. De fato, não há nenhuma comunicação no nível da presunção. Quantas vezes você já presumiu alguma coisa quando na verdade não era nem o caso? Você já presumiu que todo mundo sabia o que você estava pensando? Você já presumiu que todo mundo sabia como você se sentia? Não todo mundo, vamos trazer para um âmbito mais pessoal. Você já presumiu que a sua esposa entendia o que você estava dizendo? Mulheres, vocês já presumiram que o seu marido entendia como você se sentia em dado momento? Você já descobriu que suas presunções estavam totalmente erradas? Que eles não faziam nem ideia como você se sentia naquele momento? Que, na verdade, eles achavam que você sentia exatamente o oposto do que estavam sentindo naquele momento? Alguém aqui já agiu com esta presunção e acabou descobrindo que ela não é confiável? A presunção é a forma de comunicação mais baixa. Há coisas que nós, como seres espirituais, e eu aqui nem estou falando sobre ser super espiritual, só estou falando sobre ser humano. Há coisas que nós, como seres espirituais humanos, nós experimentamos, sentimos, sabemos, entendemos. Nunca presuma que nenhuma outra pessoa, que ninguém, mas nesse caso que nenhuma outra pessoa entende ou sabe o que está acontecendo na sua vida.
Ouçam aqui. Nem mesmo Deus. Não presuma isto. Porque há certas coisas que são parte de você, certas coisas que você tem por dentro, que a não ser que sejam expressas, estão mortas. Podem estar lá, podem ser reais, mas estão mortas. E é exatamente da mesma forma que ele está se referindo aqui. Agora, eu sei que pessoas vêm de contextos diferentes e muita gente cresceu. Bem, as pessoas cresceram de forma diferente. Picasso se tornou Picasso porque a sua mãe lhe dizia quão grande ele era e quão grande ele se tornaria. Mas o que aconteceu com você? Como foi sua criação? Os seus pais elogiavam você? Ou eles presumiam que você entendia que eles te amavam? Muitos de nós, especialmente aqui no Sul, no que diz respeito aos pais, nosso pai, sabe, ele agia como nós, ou melhor dizendo, nós agimos como ele agia. Presumindo, ei, eu estou aqui, eu ponho comida na mesa, não ponho? Você não acha que eu estaria aqui se eu não quisesse, não é? Eu te amo, é claro que eu te amo, por que mais eu estaria aqui? Por que mais eu trabalharia duro o dia inteiro? Para fazer dinheiro e trazer para cá. Muitas vezes temos esta atitude, era exatamente desse tipo de presunção que eu vinha falando. As pessoas muitas vezes não pensam. Elas não percebem como a outra pessoa ou como ninguém. Ninguém realmente sente o que você sente em dado momento, elas não veem o que você vê em dado momento. Às vezes a única forma de tornar algo conhecido é quando você expressa aquilo. Deixa eu perguntar aqui, alguém já teve dificuldade porque outros não percebiam que você estava com raiva? Sua família já teve dificuldade de perceber que você estava com raiva? Certo, vamos ver aqui. Mulheres, quantas de vocês sabem quando seus maridos ou seus filhos estão com raiva? Levante a mão. Eles precisaram dizer, eu quero anunciar que eu estou com raiva. Provavelmente nunca disseram isto. Mas eles expressaram, não foi? Eles expressaram com palavras, expressaram com atos, expressaram com o tom da voz, expressaram com uma cara fechada. E fazendo isso, comunicaram a você, eu estou com raiva. Não estou feliz. E quando eu não estou feliz, ninguém está feliz. Fiquem tristes, fiquem com raiva. Eles não dizem isso, mas é a expressão deles. Não é assim? Vamos lá! Eu estou certo ou não? Amém. E quanto à tristeza? Deixa eu falar com os homens aqui. Alguns de vocês sabem quando as suas mulheres estão tristes? Alguns aqui estão sendo bem covardes. Eu estou te dando a chance de se pronunciar. Não seja covarde. Vai, levanta a mão. Mas tudo bem, tudo bem. Agora, como você sabe disso? Como você sabe disso? Deixa eu perguntar. A esposa de vocês tenta esconder o fato de que elas estão tristes? Sabe, vocês sabem dessas coisas porque elas são expressas. Elas são expressas. Sabemos estas coisas sobre outras pessoas porque elas se expressam. Elas não precisam dizer, eu estou triste, mas seu parecer, suas ações, o tom da voz. E eu já disse aqui, a miséria adora companhia. Então, a atitude costuma ser, eu estou triste, eu quero que todo mundo fique triste comigo, vou fazer uma ceninha aqui. Amém, amém. Bem, outra vez tudo volta aos seus pais, a forma como vocês foram criados. Se seus pais nunca expressaram o amor deles por vocês, como vocês poderiam saber? Vocês só podiam presumir? Vocês só poderiam dizer, bem, sabe, as coisas que eles fizeram, eles cuidaram de mim, me deram isto, eles fizeram várias coisas por mim, mas não seria maravilhoso que eles dissessem a vocês? Aqueles que não tiveram isso enquanto cresciam, não seria maravilhoso se eles tivessem dito? Eu lembro do meu pai, sabe, quando eu estava crescendo, eu não estou dizendo que ele não fez, eu apenas não me lembro. E eu lembro de uma vez, em particular, nós fomos para uma casa de campo, e só tinha eu e ele ali. E a gente dormiu juntos naquele pequeno quartinho, 2 camas. Eu não lembro quantos anos eu tinha, talvez 10, 11 anos, alguma coisa assim. E a gente foi deitar, apagou as luzes,
E meu pai veio, tocou em mim da outra cama e disse, eu te amo, filho. E quando ele disse aquilo me chocou tanto que eu fiquei sem chão. Eu queria dizer, eu te amo também, mas eu só fiquei ali deitado. Talvez não tenha sido a primeira vez que ele disse, mas foi a primeira vez que eu me lembro. Então isso me dá uma indicação de que ele provavelmente não dizia muito. Sabe, eu acredito que ele me amava, mas quando ele se expressava desta forma, aquilo era especial. Mamãe, por outro lado, sempre dizia que me amava. Então eu sabia que ela me amava e eu sabia que ele me amava também. Mas eu estava presumindo algumas coisas, sabe? Eu estava tendo que ler os sinais ao invés de ter tudo às claras. Quando Deus enviou Jesus, ele não estava dizendo para lermos os sinais. Ele estava deixando o mais claro possível. Nada poderia deixar aquilo mais claro. E nisto há um exemplo para todos nós. Deus quer que expressemos as coisas que estão dentro de nós, especialmente aquelas coisas que estão ali pela virtude do relacionamento com o Senhor. Há vida dentro de você e de mim. Há vida, há amor, há louvor, há encorajamento, há paz, há poder. Todas essas coisas por dentro, mas a não ser que sejam expressas, não darão fruto, serão improdutivas. Sua mãe sabe que você a ama? Ela sabe ou ela apenas presume isto? Quando nós nos expressamos, vê, então o que somos, o que sentimos, o que conhecemos e o que temos torna-se benéfico para outras pessoas. Deus sempre foi amor, mas quando ele se expressou em Jesus, agora sabemos. Eu nunca duvidei do amor de Deus por mim. É por isso que, em qualquer assunto no que diz respeito à fé, não há confusão quanto à minha parte. Eu não me pergunto como estas coisas funcionam. Tem muita gente lá fora tentando fazer funcionar essa coisa de plantar e colher. Estão tentando ficar ricos. Dando, semeando. Você não acredita em semeadura e colheita? É claro que eu acredito, é bíblico. Mas ouçam, você acaba se metendo numa bagunça se tem essa mentalidade que eu tenho que fazer alguma coisa aqui para ativar Deus. Eu tenho que fazer algo para ter algo de volta de Deus. De jeito nenhum. Veja, se eu não fizer coisa nenhuma, eu tenho o amor de Deus. Se eu não fizer coisa nenhuma, eu tenho o suprimento do Espírito de Deus em minha vida. Eu não dou tentando fazer com que Deus me abençoe. Eu dou porque eu sou abençoado. E eu estou me movendo, andando, crescendo, me tornando a imagem exata do próprio Deus, a imagem do próprio Cristo. Cristo dava, Jesus dava, por isso eu dou. Eu sou co-herdeiro com Ele. Jesus era a expressão do amor de Deus. Ele era a expressão que diz, eu vou cuidar da tua vida, vou te amar por toda a vida. Se você tiver alguma dúvida, volte para o livro. Está tudo escrito lá. Leia de novo e aí, sim, está certo. Deus amou o mundo de tal maneira que ele o quê? Que ele o quê? Ele deu o quê? O que ele deu? Seu único filho. Por quê? Porque esta era a expressão dele. Sua expressão mais elevada de amor. Ele não tinha nada melhor para dar. Eu ouvi um evangelista dizer, e eu achei muito bonito a forma como ele disse, sabe, ele é Deus, ele poderia ter redimido a humanidade com o cachorro dele, mas não o fez. Ele não deu o seu cachorro, deu o seu filho. Por quê? Porque esta era a expressão mais elevada do amor dele. O que mais ele poderia dar? Além do seu próprio filho, pensem nisso, vocês que são pais, dar da sua própria carne. O que você faria? Daria antes de dar o seu carro? Não. Você daria tudo para protegê-lo, mas ele não fez isso, ele deu. Ele se expressou. E nisto ele nos dá este entendimento, nos dá esta revelação de que é assim que devemos viver. Expressando o que Deus fez por nós. Expressando o que somos e expressando o que temos. Ouça, sua prosperidade depende mais do que você fala do que você dá.
A igreja está cheia de pessoas que dão e dão e dão, mas elas dizem a coisa errada, e porque dizem a coisa errada, elas negam o benefício do que dão. Eu não estou dizendo que você não deve dar, você deve dizimar, deve dar, deve semear, deve procurar por lugares para ser bênção, mas o que você diz, eu sou abençoado porque eu digo isto. Isto é a minha fé se expressando. Minha fé é em Deus, minha fé não é nas minhas obras, minha fé é em Deus, minha fé é na sua palavra. Ele disse que supriria minhas necessidades de acordo com a sua riqueza em glória em Jesus Cristo, por isso eu digo, eu sou suprido. Você diz o que você quiser, mas lembre-se, é uma expressão de fé. O que você diz é a sua fé se expressando. Então, se você quiser falar que é pobre, coitadinho de mim, vá em frente. Só se lembre, é uma expressão do que está por dentro, é uma expressão de fé. Amém? A fé que você expressa é a fé que vai produzir. Aleluia! Então eu digo, eu sou redimido da pobreza, sou redimido da doença. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Balas desviam de mim, eu posso pular mais alto do que um prédio em apenas um salto, glória a Deus. Maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Você entende o que eu estou dizendo, não é? Eu não sou o super-homem, mas o super-homem vive dentro. E eu posso liberar o super-homem expressando ele, com minhas palavras cheias de fé. Glória a Deus. A Bíblia diz, se sua própria mãe e pai te abandonarem, eu dou conta de tudo. Deus disse isso. Glória a Deus! As pessoas sabem o que está dentro de você, o que você tem expressado em sua vida. Você está expressando incredulidade? Suas palavras e suas ações são uma expressão de preocupação e medo, ansiedade e desengano. Quando as pessoas te veem chegando, elas dizem, aí vem a bênção, ou elas dizem, lá vem o problema. Elas sabem que você é filho de Deus, mas é o que você está expressando. Ah, o Senhor sabe que eu tenho louvor em meu coração. Como Ele sabe? Como Ele sabe se você não expressa? Ah, minha família sabe que eu os amo. Como eles sabem? Como eles sabem se você não expressa? Pode ser verdade que você os ama, mas como eles sabem? É a expressão que dará vida a isto. Você precisa ser rápido em pegar as pessoas pela orelha e dizer, eu te amo. E ser um encorajador. Alguém que elogia no que diz respeito a seus filhos. Diga, vocês podem fazer qualquer coisa. Podem fazer qualquer coisa. O mundo é de vocês. Deus criou todas as coisas ricamente para vocês desfrutarem. Porque se você elogia os outros e os levanta, vai ver que você também é levantado. Expressão. Ou podemos dizer assim, demonstração. Demonstrar essas coisas. Lembrem, onde começamos, demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé repouse no poder de Deus e não na sabedoria de homens. São estas coisas que são demonstradas. Deus sempre foi amor, mas até Ele demonstrar em Jesus, até Ele se expressar ali, não sabíamos e não poderíamos saber. O que mais é morto a não ser que seja expresso? Pegue a gratidão. Ah, eu aprecio muito essas pessoas que fazem tudo o que fazem por mim. E como elas sabem? Como elas sabem se nunca foi expresso? Qual foi a última vez que você disse obrigado a um profissional da saúde? Ou obrigado a um policial que cuida para que não roubem seu carro? Ou obrigado àqueles que simplesmente cuidam do seu prédio enquanto você mora nele? Eu sou grato. Eu sou mesmo, realmente grato. Como eles sabem? É o que você expressa
que é vivo e operante. Rapaz, acho que o pastor pregou bem hoje, hein? Por que vocês não aplaudem de verdade, não palminhas? Como eu vou saber que vocês gostaram se vocês não me disserem? Obrigado. Gostei disso. Eu acho que isso foi sincero e de coração. O que mais é morto se não for expresso? O que mais é inútil como um cachorro empalhado? A não ser que você expresse. Será que as pessoas sabem que você é salvo? Será que as pessoas sabem que você é cheio do Espírito? Como elas sabem se você não expressar? Eu não estou dizendo que você tem que levantar e contar para todo mundo. Eu falo em línguas. Mas você vive sua vida desta forma. Você vive sua vida desta forma. Se expressando, expressando a vida, expressando a alegria. Sou uma pessoa realmente muito feliz por dentro, mas é que eu sou reservado. Deixa eu te perguntar, o que significa ser reservado? Como assim reservado? Para mim, você reserva para economizar algo? Você retém? Você está esperando pelo quê? Está economizando para quê? Está reservando para quê? Ah, temos uma mesa aqui que está reservada. Significa que ninguém vai sentar nela até que a pessoa certa chegue? Até que a pessoa que reservou chegue, você está retendo? Todo mundo lá fora esperando por uma mesa, mas tem uma enorme no meio vazia com uma plaquinha de reservado. Como é que todo mundo se sente? Quando você está de pé num restaurante, você está na fila e você vê uma mesa que você quer com uma plaquinha de reservado. Bem, a forma como essa mesa faz você se sentir pode ser a forma como você faz as pessoas se sentirem quando diz eu sou reservado. Eu sou reservado no meu louvor, sou reservado na minha gratidão, eu sou reservado na minha adoração, sou reservado. Reservado, sou reservado. Está reservando para quê? Está retendo para quê? Ah, o Senhor conhece meu coração? Como Ele conhece seu coração? Como Ele conhece seu coração? Me diga como Ele conhece seu coração. Ah, Ele conhece tudo. Como Ele conhece seu coração? Ah, Ele conhece tudo. Qual é a passagem mesmo na Bíblia que diz que Ele conhece seu coração sem você expressá-lo? Como Ele sabe que você aprecia o que Ele faz se você não se expressa? Como Ele sabe? Mostre-me na palavra de Deus. Você só está citando que Deus sabe de tudo, pode fazer tudo e pode estar em qualquer lugar, só repetindo o que alguém disse que ouviu outra pessoa dizer alguma vez. Você nem sabe onde isso está na Bíblia. Mas eu te mostro bem aqui que a fé sem obras é morta, a fé sem expressão é morta, a alegria sem expressão é morta, a honra sem expressão é morta. Se você pensa em honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, o que isso significa? Honra não é honra a não ser que seja expressa. Jesus disse que a honra é expressa ao dar aos seus pais, dar a eles. Quando seus filhos dão a você, isto é honra. Sabia que todos os meus filhos me dão um cheque todo mês? Por quê? Porque eu preciso do dinheiro? Não, porque eles me honram. Eles me honram. Você pode ir a algum lugar, sabe, pregar a palavra, e eles te dão um honorário. Eu já estive em lugares que me deram um deshonorário. Dá para dizer pelo tamanho o que eles acharam. Estas são coisas que, se não forem expressas, são mortas. São inúteis. Não presuma que as pessoas sabem como você se sente. Não presuma que as pessoas sabem o que você pensa. Não presuma que as pessoas entendem que você é grato. Não presuma que as pessoas sabem que você as ama. Não presuma isto. Expresse. Não presuma que Deus sabe que você tem louvor em seu coração. Louve-o. Não presuma que Deus sabe que você é um adorador. Levante suas mãos assim, ó. Adore.
E você descobrirá que há uma conexão direta entre a demonstração do Espírito e o poder de Deus. A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.